Bom dia, meus irmãos. Graça e paz sejam com todos, amém? Por favor, vamos orar mais uma vez? Me acompanhe a oração. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado, ó Deus, e bendito seja o seu nome, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, porque o nosso coração, ó Deus, anseia por Ti. Cantamos, ó Deus, entregamos ofertas e dízimos, mas, ó Deus, o nosso coração anseia pelo Senhor. Fala conosco, ó Deus, mais uma vez pela sua palavra. Leva-nos, ó Deus, por pastos verdejantes. Alimenta-nos. Supre, ó Deus, a nossa necessidade de Ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por favor, abram as suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 7. Nos últimos domingos, nós estivemos meditando, desde o capítulo 5, na verdade, sobre todas as grandes tarefas realizadas por Salomão na construção do templo, né? Desde o capítulo 5, vimos várias medidas adotadas por Salomão, as alianças que ele fez, né, os acordos comerciais, toda uma série de esforços nesse sentido, de finalmente construir uma casa para Deus, né? Eu sei que a gente usa a palavra templo, mas a palavra que o autor usa aqui mesmo é casa, uma casa para Deus. O capítulo que nós iremos ler hoje, ele mostra mais uma vez a história sendo continuada. Não mais a continuação de uma construção. Veremos que agora o templo está pronto, mas ainda falta alguma coisa. E é sobre isso a mensagem de hoje, né? O tema da nossa mensagem é esse: em busca de Deus, né? Me acompanhe na leitura, 1 Reis, capítulo 7, a partir do versículo de número 51. Diz assim a palavra do Senhor: terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que o seu pai havia consagrado e colocou com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois que saíram do Egito.
quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Amém, irmãos. Essa é a palavra do Senhor para nós na manhã de hoje, que Ele fale aos nossos corações. Amém? Bem, irmãos, como eu disse na introdução, desde o capítulo 5, nós estamos vendo Salomão empenhado em construir essa casa para Deus. Nós vimos aqui ao longo de alguns capítulos e alguns domingos todo o esforço que foi empenhado, desde as alianças que foram realizadas, mas também em todo o material que foi utilizado. Todo o material empregado foi material da melhor qualidade, a madeira mais bonita, o ouro mais refinado, a madeira trabalhada com os detalhes mais lindos que poderiam ser retratados, a imagem do Jardim do Éden sendo retratada ali. As árvores com seus frutos, os anjos guarnecendo a entrada do jardim e a entrada do paraíso. Além disso, nós vimos toda uma série de utensílios que Salomão mandou fabricar. Utensílios grandiosos que, em toda a sua beleza e majestade, apontavam para a grandeza de Deus. Tudo isso estava sendo colocado dentro do templo. O capítulo 7 termina mostrando que Salomão, quando terminou de construir o templo, reuniu todos esses tesouros, o ouro, a prata, os utensílios que ele mandou fabricar e colocou dentro do templo. E não apenas os utensílios que ele mandou fabricar, mas ele lembrou de trazer também os utensílios que o seu pai, o rei Davi, tinha consagrado. Então, no final de 7 anos, e esse foi o tempo que a casa de Deus levou para ser construída, ao final de 7 anos, nós temos uma estrutura externa completamente acabada, uma estrutura interna finalizada e todos os utensílios reunidos dentro do templo. Mas o que fica claro aqui, já no início do capítulo 8, é que, embora todos esses tesouros tivessem sido reunidos, ainda faltava uma coisa. Ainda faltava a arca da aliança do Senhor. Ou como o profeta Samuel disse certa vez, a arca da aliança do Senhor, que está entronizado entre os querubins. Faltava isso, irmãos. E a gente pergunta, nossa, mas por que isso é tão importante? Afinal de contas, irmãos, o que é a arca? A arca é um baú. Um baú que servia para guardar algumas coisas. Guardava a lei, durante algum tempo ela guardou também um cesto com maná, uma amostra do maná, guardou também a vara de Arão que floresceu, esses 2 últimos símbolos da rebelião do povo. O versículo 9, ele vai dizer que dentro da arca, nesse momento, só temos a lei. E a gente vai, se o tempo nos permitir, explicar o porquê disso. Mas vejam, a arca era um símbolo, irmãos, da presença gloriosa de Deus. Um símbolo da presença gloriosa de Deus. E o fato é, havia tudo no templo. Todos os tesouros, toda a beleza que Salomão poderia colocar estava lá. Mas a arca do Senhor estava do lado de fora. Você consegue ver a importância disso? O fato de que o templo estava pronto, mas ainda faltava esse que era o supremo tesouro. Faltava tudo. De certa forma, o templo tinha tudo e, ao mesmo tempo, ainda não tinha nada. O puritano Matthew Henry vai dizer assim: o templo, apesar de ricamente adornado, enquanto estava sem a arca, era como um corpo sem alma, ou um castiçal sem vela, ou, para falar em termos mais concretos, uma casa sem habitantes. Todos os custos e sofrimentos investidos nessa estrutura imponente são perdidos se Deus não os aceitar. E a menos que lhe agrade apoderar-se dele como um lugar onde gravará o seu nome, não passa de um monte de entulho. Era assim
a casa de Deus sem Deus, um monte de entulho. Todos os grandiosos e majestosos aspectos do templo, toda a qualidade dos materiais empregados, toda a qualidade dos homens que trabalharam ali, como vimos semana passada, tudo isso, irmãos, seria reputado como lixo, como nada, se Deus mesmo não resolvesse habitar naquele lugar. E o fato é que o texto começa nos mostrando isso. A arca tem tudo, tem todas as belezas. Mas onde está Deus? Aonde está a sua presença naquele lugar? A arca estava fora, não estava no templo. Mas a boa notícia que o capítulo 8 traz para a gente, irmãos, é que essa ausência, ela foi notada. Essa ausência foi percebida, não passou despercebida. Embora, irmãos, você pode pensar, a arca estava longe. Não estava. A arca estava muito perto do templo. O templo foi construído em cima do Monte Moriá, em Jerusalém. E a arca estava onde? Em Jerusalém. Mas, embora muito perto, estava muito longe. Não estava no seu devido lugar. Todos os primeiros 6 versículos, ou até mesmo 9, a gente pode contar dessa forma. Todos os primeiros 9 versículos do capítulo 8 mostram, então, o esforço de toda uma nação para fazer com que essa arca da aliança, símbolo da presença de Deus, estivesse dentro do templo. Me acompanhe. Vimos, então, essa ausência notada. Vejamos, em segundo lugar, a presença buscada. Versículo 1 diz assim: Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram para a tenda do encontro com todos os utensílios sagrados. Vejam, em primeiro lugar, todo o esforço que está sendo empenhado aqui. Salomão está mobilizando uma nação inteira e ele começa por esses convidados oficiais. Todos os líderes religiosos, todos os líderes das tribos, todos os líderes da família foram convocados para esse grande culto. Mas não apenas essas autoridades oficiais. O texto continua mostrando que, além dessas autoridades, o versículo 2 diz: todos os homens da nação se uniram a Salomão. Embora Salomão estivesse liderando esse grande culto como rei, todos os homens, não apenas as autoridades, todos os homens se uniram a ele nesse grande esforço. E não apenas todos os homens, porque o texto vai dizer no versículo 5 que toda a comunidade de Israel reconheceu esse esforço e se uniu a Salomão, mais uma vez, para essa grande celebração. E quando o texto diz toda a comunidade, está falando também das mulheres e das crianças. Não houve ninguém que tenha ficado do lado de fora. Todos entenderam a importância do que estava acontecendo e todos se uniram nessa grande celebração. As mulheres, as crianças, os homens e todos os líderes do povo, religiosos, líderes das tribos e líderes das famílias. Quanto tempo você acha que leva-se para reunir toda uma nação dessa forma? A segunda coisa que o texto mostra para a gente é que essa busca pela presença de Deus exigiu um esforço nacional, mas, em segundo exigiu tempo. E essa informação ela passa para a gente um pouco despercebida. Lá no capítulo 6, versículo 38 de 1 Reis, nós vimos que Salomão terminou de construir o templo no 8º mês.
Foi no 8º mês do calendário judaico que Salomão terminou de construir o templo. Mas veja o versículo 2. O versículo 2 do capítulo 8 diz que Salomão e todos os homens se uniram para buscar a arca no 7º mês. Como assim? Ele termina de construir no 8º mês, mas busca a arca no 7º? A gente tem aqui duas possibilidades, irmãos. Ou Salomão, em uma crise de ansiedade, resolveu fazer um culto inaugural antes do templo estar pronto. Um mês antes do templo estar pronto. Ou o que é mais provável, eles construíram o templo e passaram 11 meses se preparando para aquele grande dia. O templo terminou de ser construído no mês 8º, mas somente no 7º mês do ano seguinte foi que o culto de inauguração aconteceu. E não poderia ser de outra forma. Em primeiro lugar, porque precisava se mobilizar a nação toda para isso. Não era um evento do rei, era um evento importante para a nação. E toda a nação precisava estar envolvida, como nós vimos nesses versículos mencionados. Mas o problema, se é que podemos dizer problema, é que não se trata apenas de reunir uma grande quantidade de pessoas. O problema não era simplesmente enviar os convites e esperar os convidados. A grande questão é que estamos falando do símbolo da presença de Deus. E não podemos simplesmente trazê-la de qualquer jeito. É preciso toda uma preparação, porque estamos falando da arca da aliança do Senhor. Como disse Samuel, o Senhor que habita entre os querubins, que está entronizado entre os querubins. Não podemos transportá-la. Vejam que era praticamente apenas subir o monte. A arca já estava em Jerusalém, não precisávamos trazer ela, já estava ali. Era só subir. Mas é a arca da aliança do Senhor. Não poderia ser transportada de qualquer forma. Aliás, permita-me te lembrar 3 grandes ocasiões muito recentes na história do povo, em que a arca não foi tratada com a devida reverência, em que a arca não foi tratada com o devido zelo. A primeira vez, na época do sacerdote Eli, quando o povo estava enfrentando os filisteus no campo de batalha. Então alguém teve uma ideia. Decidiram deliberadamente tirar a arca do seu devido lugar e levar a arca para o campo de batalha. Sem que Deus autorizasse, sem que Deus ordenasse, alguém teve uma ideia. Vamos trazer a arca para o campo de batalha. Eles trataram a arca naquela ocasião, irmãos, como um amuleto, como algo que poderia trazer sorte para eles. Não trataram a arca como aquilo que era ela. Um símbolo da presença do Deus Santo, que diante dos querubins é entronizado, e diante dos querubins os anjos louvam, dizendo: Santo, Santo, Santo. Como alguém pode resolver, então, fazer o que dá na cabeça? Simplesmente levá-la para onde se quer, do jeito que quer. Não é assim que devemos tratar a gloriosa presença de Deus. Mas foi isso que eles fizeram naquela época. E o resultado nós sabemos, nós vimos aqui nas pregações de 1 Samuel, foi caos. Ao invés de sorte, os israelitas perderam a batalha, e não perderam somente a batalha, perderam também a arca. Porque não souberam tratar a gloriosa presença de Deus com a reverência que lhe é devida. A arca foi levada deles. Não eram dignos dela. Mas vejam, se por um lado o povo de Deus não soube como lidar com a presença de Deus, o que vamos dizer dos ímpios? E nós vimos o capítulo 5 e 6 de 1 Samuel são reservados para mostrar isso. Os ímpios não sabem o que fazer com a presença de Deus. Óbvio. Eles levaram a arca, e se você for ler o capítulo 5 e 6, você vai ver que o caos se instala. Colocaram a arca em qualquer lugar, junto com outras divindades. E Deus enviou pragas.
enviou castigo para eles, de forma que por 2 vezes, uma vez no capítulo 5 e outra vez no capítulo 6, a mesma pergunta se repete: o que faremos com a arca do Senhor? Eles dizem literalmente: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Capítulo 5, versículo 8. No capítulo 6, versículo 2, eles perguntam: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos o que devemos fazer para mandá-la de volta. Os filisteus não sabiam o que fazer com a arca. E, curiosamente, sabe o que os sacerdotes filisteus, ímpios, pagãos, dizem? Em primeiro lugar, ofereçam sacrifício pela culpa de vocês, porque vocês fizeram um grande absurdo. Isso são os ímpios falando. E em segundo lugar, lá no capítulo 6, eles dizem então o que eles devem fazer. Honrem o Deus de Israel. Dê a ele a glória. É nesse contexto que os ímpios tratam a arca do Senhor. Em primeiro lugar, não sabiam como tratá-la, mas rapidamente, ou melhor, depois de 7 meses, aprenderam que ela não deveria ser tratada de qualquer maneira. Eles mandam lá de volta. Mas, infelizmente, a história não acaba aqui. Nem mesmo o rei Davi passou ileso por essa história. Nós vimos, recentemente, que Davi tentou trazer a arca para perto. Ele morava em Jerusalém. Que coisa boa é ter a presença de Deus por perto. Então ele decide trazer a arca para Jerusalém. Mas vejam, mais uma vez, é a presença de Deus. Não é da forma que a gente quer, não é da maneira que a gente quer. Não devemos tratá-lo da forma como a gente quer. Davi olhou e falou: caramba, o trajeto é um pouco longo, né? Vamos colocar a arca em cima de uma carroça de bois. Vai ser mais rápido. Não vai ser tão custoso para os levitas carregarem. E a gente viu que o resultado foi esse. Um homem tocou na arca, um homem morreu. Anos depois, Davi tenta uma segunda vez. Mas dessa vez ele faz não da forma que deu em sua cabeça, mas como estava prescrito no livro de Levíticos. Não em cima de um carro de bois, mas com varas. Não qualquer homem carregando, mas os levitas que foram separados para isso. E o texto é impressionante, porque além disso, o texto mostra que Davi, a cada 6 passos, parava para fazer sacrifícios a Deus. Se antes houve pressa, se antes foi de qualquer jeito, agora imaginem, a cada 6 passos, toda a comitiva parava e fazia sacrifícios a Deus. Sacrifícios de gratidão, mas também sacrifícios, irmãos, para expiar a culpa. Afinal de contas, não era qualquer coisa que eles estavam carregando. Era a arca da aliança do Senhor, que habita entre os querubins. O que o texto mostra para a gente, irmãos, é que Salomão aprendeu a lição. Não são qualquer homens que estão carregando, mas os sacerdotes. Por 3 vezes o texto enfatiza isso. No versículo 3, no versículo 4, no versículo 6. O texto faz questão de dizer para a gente: foram os sacerdotes, foram os levitas, foram eles que transportaram a arca. Eles transportaram tudo. E se Davi sacrificava a cada 6 passos, o texto diz que Salomão sacrificou tantos animais, que não foi possível contar. E aí, é interessante a gente parar um pouco para pensar, né? Porque várias religiões no mundo fazem isso, sacrifícios de animais. Mas existem pelo menos 2 coisas que a gente precisa pensar aqui, a respeito de tantos animais sendo sacrificados. Em primeiro lugar, somente um Deus digno, extremamente digno, pode exigir um sacrifício tão alto. Philip Hayek nos lembra essa preciosidade. Somente um Deus extremamente digno pode exigir um preço tão alto. E o fato, irmãos, é que o nosso Deus, ele possui tal dignidade.
ele é extremamente digno e ele exigiu que o preço fosse pago. Em segundo lugar, precisamos lembrar que esses animais, todos eles, foram criados por Deus, pertencem a Deus. E não há morte mais digna que eles poderiam ter tido do que morrer em sacrifício para Deus. E se ainda a gente se compadece deles, lembre-se também de que muitos homens e mulheres, representantes do reino de Deus, fizeram também isso. Derramaram o seu sangue para que o nome de Deus fosse glorificado. Muitos cristãos, muitos mártires deram a sua vida para que, por meio desse sacrifício, o nome de Deus fosse conhecido e glorificado. Então são duas coisas que a gente precisa lembrar quando olhamos para os animais. Há ainda uma terceira. Porque se esse preço a gente pode considerar alto, o que poderíamos dizer então do sacrifício mais alto que foi realizado? Porque Jesus derramou o seu sangue, e não há sangue que possa se comparar a esse precioso sangue de Cristo na cruz. Então, antes de nos compadecermos dos animais e até mesmo dos missionários, lembre-se que o sangue mais inocente foi derramado para que eu e você também pudéssemos andar na presença de Deus. Bem, o texto continua. A partir do versículo 6, o texto mostra para a gente que os sacerdotes, os levitas, transportaram a arca e levaram ela para o seu devido lugar. Colocaram ela no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, como diz o texto. E aí, irmãos, acontece finalmente, então, a manifestação almejada. Esses versículos, me acompanha a partir do versículo 10. Diz assim: quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar as suas funções. Esse é o relato, irmãos, do primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Agora, por favor, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 5. Versículo 11. O relato de 1 Reis é um pouco mais preciso, ele quer nos mostrar algumas outras coisas. A ênfase está ali, no transporte da arca, no trabalho que foi desenvolvido. Mas o relato de 2 Crônicas tem uma ênfase um pouco mais aprofundada. Veja o que ele diz a partir do versículo de número 11. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos. E aí ele menciona grandes nomes: Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles. Ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, o que significa dizer que eles estavam consagrados, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes, todos tocando harpas, cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. A mesma coisa acontece no relato lá de Moisés com a tenda. Quando a tenda ficou pronta, a tenda do encontro, a presença de Deus se apoderou e ninguém podia entrar.
A mesma coisa acontece aqui, mostrando que é uma continuação da história. Aqueles homens, irmãos, todos eles haviam se separado, haviam se consagrado, estavam vestindo as suas melhores roupas, a fim de entregar a Deus simplesmente o melhor, os melhores músicos, os melhores cantores, a fim de entregar o melhor serviço ao Senhor. E diz o texto que todos eles estavam cantando em uníssono, dizendo, como diz o salmista, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E então a glória do Senhor veio e se apoderou daquele lugar, se manifestou poderosamente naquele lugar, de forma que ninguém mais conseguiu trabalhar. Ninguém mais conseguiu trabalhar. O único trabalho que eles passaram a ter a partir daquele momento, irmãos, era contemplar e louvar. Contemplar e se curvar diante da glória do Senhor. Contemplar e adorar a esse Deus grandioso, bendito e maravilhoso, dizendo, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. É assim, irmãos, que termina o nosso texto, mostrando todo o empenho que esses homens tiveram ao longo de praticamente um ano, a fim de fazer as coisas da forma como devia ser feito, porque Deus é digno disso tudo. Uma nação inteira foi mobilizada, os melhores músicos, os melhores cantores, o melhor serviço, toda a nação reunida para prestar a Deus um culto digno do Senhor. E pela sua graça e misericórdia, diz o texto, Deus foi, Deus se apresentou, Deus tomou posse daquele lugar. E não houve mais trabalho. Houve apenas contemplação. Contemplação. Tem algumas coisas, irmãos, que esse texto tem a nos ensinar. Eu sei que quando a gente lê, o nosso foco ele fica principalmente no final, né? Ou no meio do capítulo 8, que é o momento onde a glória de Deus se manifesta. E originalmente, o tema da mensagem que eu tinha colocado era justamente esse, né? A gloriosa e terrível presença de Deus. Porque isso chama a nossa atenção. Mas, irmãos, vamos voltar um passo antes. Vamos olhar para tudo isso que está acontecendo nesses versículos. Não foi assim, tão de repente. Vejam o esforço que está sendo desempenhado aqui. Mas antes mesmo do esforço, vejam que há um desejo. Há um desejo de que Deus esteja presente. De que a sua presença seja real e presente no meio deles. Infelizmente, irmãos, às vezes parece que nos falta justamente isso. O desejo de querer Deus presente. A primeira coisa que eu queria lembrar aqui no final desse sermão é isso. Remova a distância entre você e o seu Deus. Remova a distância entre você e o seu Deus. Veja que no caso de Salomão, a distância era curta. A arca estava em Jerusalém e ele estava em Jerusalém. Mas, irmãos, não se contente a olhar para Deus a certa distância. Não se contente a olhar para Deus a certa distância, como quem diz, Ele está logo ali. Isso não pode ser suficiente. Não pode ser suficiente olhar e saber, Ele está lá, está ali, está perto. Mas não haver em nós o desejo de buscá-lo constantemente, em todo o tempo, em tudo que fazemos. Não pode ser assim. A menor distância, irmãos, entre nós e o nosso Deus precisa ser distância demais. Distância demais. A arca estava ali perto, ali embaixo, tão perto, mas para Salomão era uma grande distância, assim como foi para Davi, assim como foi para Moisés, que disse, Senhor, se o Senhor não for no nosso meio,
Do que adianta entrar na terra, possuir os melhores bens, uma terra que mana leite e mel, mas se o Senhor não estiver conosco, não nos mande para lá, pois o Senhor é o nosso supremo tesouro. E Deus diz então eu irei, eu vou no meio de vocês. E aqui, irmãos, está essa lição preciosa para nós. Diminua a distância, não aceite, não se acomode em saber que está perto, mas não tão perto. Essa precisa ser uma grande distância, irmãos. Não precisamos nos acostumar e não devemos nos acostumar com qualquer distância entre nós e Deus. Eu trouxe aqui um livro, um dos livros mais belos que eu já li, de A.W. Tozer. O nome é justamente esse, Em Busca de Deus. Foi daqui que eu tirei o tema. Em Busca de Deus. E ele destina os seus primeiros capítulos justamente para falar sobre isso. Em primeiro lugar, a nossa falta de desejo por Deus. Como podemos não ter desejo de Deus? Precisamos ter esse desejo. Mas vejam, eu vou ler um trecho para vocês do capítulo 2. Ele diz assim: o homem que tem Deus como seu tesouro tem todas as coisas em uma. Muitos tesouros ordinários podem lhe ser negados. Ou caso lhe seja permitido tê-los, desfrutá-los será algo tão amenizado que nunca serão necessários para a sua felicidade. Ele termina o capítulo orando e dizendo: ó Deus, provei da tua bondade, e ela tanto me satisfez quanto me deixou sedento por mais. Tenho a dolorosa consciência da minha necessidade de mais graça. Envergonha-me a falta de desejo. Ó Deus Trino, quero te querer. Anseio ser cheio de anseio. Tenho sede de sentir ainda mais sede. Mostra-me a tua glória, eu te suplico. Para que assim eu possa vir a conhecer-te de fato. Esse, irmãos, deve ser o nosso desejo. Senhor, cria em mim o desejo de te querer ainda mais. Como o salmo que foi lido aqui anteriormente. Assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti. Em segundo lugar, remova a distância entre você e Deus, mais uma vez. Mas dessa vez a ênfase é buscar a pureza. Busque a pureza. Veja que a cada 6 passos que a comitiva dava, um sacrifício era realizado. Quantos passos nós damos antes de pecar, irmãos? Quantos passos damos antes de que o pecado tome posse das nossas boas obras? Essa passagem, todos esses sacrifícios nos fazem lembrar da grandeza e da santidade de Deus. Como eu disse antes, a presença de Deus é algo que você deve desejar. Mas vejam como todos os grandes homens de Deus reagiram diante da presença de Deus. Nenhum deles se viu grande. Todos eles disseram: ai de mim, ai de mim. Esse Deus é muito santo. Ele é santo, santo, santo. E eu sou um pobre pecador, que vivo no meio de homens pecadores. Isaías disse: a minha boca, Senhor, a minha boca não é digna de se abrir. Pois os meus lábios são impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E a pergunta é: e nós somos melhores? Nossas palavras são melhores? Nossas condutas são melhores? Não são.
Se você acha que é porque você ainda não contemplou essa grandeza, não contemplou essa glória. Porque se você contemplar um pouco dessa glória, você vai dizer: ai de mim, tem misericórdia, Senhor, não sou digno de me colocar de pé. Não houve um grande homem de Deus que se achou grande. Todos viram o quão pequenos são e quão miseráveis são. Eu oro para que você deseje estar na presença de Deus. Mas uma vez lá, lembre-se, Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Isso significa duas coisas, irmãos. Ele é digno de toda a sua adoração. Toda. Toda a integralidade da sua vida. Toda. Não é por acaso que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em toda a sua inteireza, em toda a sua completude, em seus pensamentos, em suas ações, como eram os sacrifícios do Antigo Testamento. Apresentei-vos como sacrifício vivo. Olhe para quem Deus é. Ele merece todo o seu louvor, toda a sua adoração, toda a sua devoção. Mas olhando para quem Deus é, irmãos, você certamente lembrará de quem você é e dirá: Senhor, tem misericórdia. Perdoa as minhas faltas, porque mesmo querendo, eu continuo sendo imperfeito. Por isso, irmãos, os sacrifícios eram feitos ao longo da caminhada. E aí vem um ponto curioso. Porque quando a gente pensa em sacrifício, lembramos logo de Hebreus. Lembramos logo de Jesus Cristo. E sabemos que todo o sacrifício para a nossa salvação já foi realizado. Mas Deus ainda exige sacrifícios de nós. Não para que a sua salvação seja completada, mas porque você foi salvo. E porque você foi salvo, viva de acordo. É isso que Paulo está falando. Rogo-vos, pois, por causa de tudo que ele fez por você, por causa da sua grandeza e da sua majestade, e ainda assim escolheu você, como escolheu aquele povo. Afinal de contas, Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Agora vão e obedeçam. Deus nos libertou, irmãos. Deus nos salvou, irmãos. Deus nos tirou da terra da escravidão. Deus nos tirou da morte. Nos libertou de Satanás. E fez isso por quê? Por pura graça. Por pura graça. Agora vão e vivam de maneira digna. Vão e obedeçam os seus mandamentos, não para serem livres, mas em gratidão, porque Deus já os libertou. Mas ande em santidade. Busque a Deus. E busque em santidade. Para finalizar, não podemos deixar de falar sobre isso. Todo esse contexto que nós lemos aqui, a inauguração do templo, como eu disse, tudo foi planejado. E ela coincide, irmãos, com duas grandes datas do povo de Israel. A primeira é a festa dos tabernáculos. Você sabe o que é a festa dos tabernáculos? O povo saía de suas casas e por um tempo vivia em tendas. Esses são os tabernáculos. E ali, morando em tendas, eles lembravam que um dia eles não tinham terra, um dia eles não tiveram casa. Então, a festa dos tabernáculos era gratidão a Deus. Porque, em primeiro lugar, Deus cumpriu a sua promessa. Os libertou e os levou para uma terra que emana leite e mel. Então, eles festejavam, lembravam o que viveram e eram gratos pelo que estavam vivendo. Mas, bem, antes de avançar,
É curioso que a inauguração do templo aconteça justamente nessa data. Porque ao mesmo tempo em que eles estão lembrando que um dia eles não tiveram casa e agora têm, eles estão ofertando uma casa para Deus também. Então tudo está acontecendo ali. Eles têm casa e agora eles estão dando uma casa para Deus, ofertando uma casa para Deus no meio do povo. Mas existe ainda uma outra coisa. Porque nessa mesma data, ali perto, estava o dia da expiação. O dia em que o sacerdote entrava uma vez por ano ali dentro do Santo dos Santos. E diante da arca fazia o sacrifício para expiação dos pecados. Tudo isso está acontecendo ali. O templo está sendo inaugurado em uma data em que o povo lembra também do dia da expiação. E, de fato, muitos sacrifícios foram realizados. Sacrifícios que, diz o texto, não eram possíveis de ser contados. Muito sangue foi derramado. E aí o povo consegue andar na presença de Deus. E aí eu termino chamando a sua atenção para isso. Como eu disse anteriormente, quantos animais seriam necessários para que nós pudéssemos andar todos os dias de nossa vida na presença de Deus? Quantos? Porque se inúmeros animais foram sacrificados para um único evento, imagine para uma vida inteira. E como diz o autor, sangue de animais, nenhum deles seria suficiente. Nenhum deles seria suficiente. E é por isso que Deus providenciou o Cordeiro Pascual. É por isso que Deus providenciou esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é por causa do sacrifício de Jesus que eu e você podemos agora, dia após dia, andar na presença de Deus sem sermos consumidos. Estava tudo ali. O templo estava pronto. Deus estava presente. Mas só era possível continuar e adorar porque o sacrifício tinha sido feito. Da mesma forma, eu e você podemos hoje estar na presença de Deus, com Deus habitando em nós, porque um dia o supremo sacrifício foi feito. O sangue mais precioso foi derramado para que você ande na presença de Deus. Então deseje isso todos os dias. Busque isso todos os dias. Santifique-se todos os dias. Faça alguns pequenos sacrifícios todos os dias. Mas lembre-se sempre que só é possível caminhar graças a esse supremo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, um dia, diz lá em Apocalipse, que o nosso único trabalho vai ser esse, contemplar. Contemplamos hoje, olhando para trás, olhando para a cruz de Cristo. Mas um dia estaremos diante do Deus vivo, louvando e adorando, porque é só isso que nos cabe, olhar para a sua santidade e contemplar. Amém? Vamos orar? Por favor, não confunda os sacrifícios. Né? Senhor, em primeiro lugar, Senhor Deus, queremos te pedir perdão. Perdão, Senhor. Te pedimos perdão, Deus, porque há em nós, muitas das vezes, essa falta de desejo. Às vezes, ó Deus, olhamos para todos os outros tesouros e eles parecem tão belos, parecem tão suficientes, que dedicamos toda a nossa vida a buscá-los, todo o nosso tempo para conquistá-los. Mas o que é tudo isso, ó Deus, perto de Ti? O que são todos os tesouros do mundo reunidos em um só lugar, se o Senhor não estiver ali? Tenha misericórdia de nós, ó Deus, porque não queremos ser como os ímpios, que não sabem como lidar com a sua presença.
Não queremos tratá-la com uma glória inferior, queremos tratá-la com uma glória devida. Queremos buscar a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso supremo tesouro. Um dia experimentamos isso e queremos continuar experimentando. Um dia sentimos sede, a nossa sede foi saciada, mas, ó Deus, sentimos ainda mais sede. Como a corça, ó Deus, que anseia por águas correntes, ansiamos por Ti. Então venha, ó Deus, e nos conduza por rios abundantes, por pastos verdejantes, e que possamos sentar, ó Deus, na Tua presença e comer com o Senhor. Ó Deus, que esse possa ser o nosso supremo desejo, que o Senhor verdadeiramente seja o nosso supremo tesouro, e que todos os outros encantos sejam efêmeros perto de Ti. Afinal de contas, é isso que são, ó Deus, passageiros. Não podem se comparar. Não podem se comparar. Então, perdoa-nos, ó Deus, em todas as vezes que vivemos de outra maneira, amando mais as coisas desse mundo do que o Senhor, buscando mais as coisas desse mundo do que o Senhor. Ó Deus, embora o Senhor esteja perto, queremos que o Senhor esteja ainda mais perto. Ó Deus, que possamos caminhar diuturnamente, ansiando por experiências maiores contigo. Ó Deus, como há alguns irmãos entre nós que têm confessado isso e têm orado, que desejam viver experiências espirituais ainda maiores, que esse seja o verdadeiro desejo da sua igreja, Senhor. Queremos sim construir o templo, Senhor Deus, queremos sim. Mas o que será daquele lugar se o Senhor não habitar ali? O que será daquele lugar, Deus, em primeiro lugar, se o Senhor não habitar em nós poderosamente? Então nos ajude, ó Deus, porque queremos viver coisas maiores, queremos andar por caminhos mais elevados, ó Deus. Queremos ter testemunhos poderosos aqui em nossa igreja, de pessoas se convertendo, de pessoas andando com o Senhor, de pessoas buscando a santificação, meu Deus. E nessas coisas sabemos que o Senhor será glorificado. Então nos ajude, ó Deus, que haja em nós esse desejo. Ó Deus, santifica-nos. Santifica-nos, ó Deus, por meio da Sua palavra, por meio da comunhão com os santos, por meio da oração, para que possamos caminhar e caminhar seguros em Sua presença. Lembrando sempre, ó Deus, que apesar de nós, o sacrifício supremo já foi realizado. Então podemos entrar sim no Santo dos Santos, entrar na Tua presença, como filhos, ó Deus, e desfrutar de uma presença e de uma comunhão gloriosa com o Senhor. Ó Deus, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Ó Deus, desde já descansamos das nossas boas obras, mas ansiamos pelo dia em que veremos toda a eternidade, única e exclusivamente para contemplar a beleza da Tua santidade. Mas agora, ó Deus, ainda neste tempo, ainda neste mundo, que os nossos olhos, Deus, não se desviem de Ti e da glória que está reservada para nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.